Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Professor Raimundo, o brabo da matemática de Porto do Sauípe, Entre Rios, Bahia, beleza? Vou dar mais uma dica, pessoal, de matemática. Dessa vez agora eu vou falar sobre os números pares, ímpares, os números primos e os números compostos, beleza? Muita gente, pessoal, tem muita dificuldade de saber entender a diferença entre um e outro, certo? Isso aqui, pessoal, é importantíssimo demais, certo? Para tu entender matemática e você não saber essas coisinhas aqui, vai ficar difícil você avançar no estudo da matemática. Então, você tem que aprender essas besteirinhas para tu se dar bem lá na frente, beleza? Vamos lá. Número par. Beleza? Quais são os números pares, professor Raimundo? Os números pares são os números que terminam em 0, termina em 2, em 4, em 6 e 8, certo? Se um número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, esse é um número par. Não importa o tamanho, quantos dígitos ele tenha, quantos algarismos ele tenha. Se ele termina em um desses números aqui, em um desses algarismos, ele é um número par, beleza? E o número ímpar, professor Raimundo, são esses daqui. Se o número termina em 1, 2, 5, 7 e 9, ele é um número ímpar, certo? E os números primos, professor Raimundo? Vamos lá, vou explicar. Os números primos, eu selecionei aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Esses são os números primos, alguns, né? Que eles são infinitos. E os números compostos, então vou explicar para vocês a diferença entre um número primo e um número composto, beleza? Se vocês analisar aqui, pessoal, o número primo, ele só tem apenas dois divisores, certo? O número 2, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E o número 3, o próximo primo, o número 3, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, beleza? E o número 5, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, o 7, o 11 e o 13. Então, isso é uma característica de um número primo. Então, ele só tem apenas dois divisores. Professor Raimundo, e os números que têm mais de dois divisores, eles são chamados de números compostos, beleza? Aqui eu tenho 4. O 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Ele tem mais de dois divisores, beleza? E o 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. E o 8 por 1, por 2, por 4 e por 8. E o 10 por 1, por 2, por 5 e por 10. Então, isso acabei de explicar para vocês a diferença entre o número par, o número ímpar, o número primo e o número composto, beleza? Se você gostou, curte, comente, compartilha aí. Segue o vídeo. Vamos embora para o próximo vídeo. Forte abraço e fui!